por que é interessante a gente utilizar o Style Components, tá? Primeiro é com relação ao escopo, como eu falei, né? Então, a gente tem essa vantagem de estar trabalhando somente no escopo daquele componente, tá? Então, cada componente vai conhecer apenas o CSS daquele seu próprio componente, tá? Então, se você alterar alguma coisa dentro da estilização daquele componente, somente ele vai ser afetado, né? Então, não vai afetar nenhum outro elemento da sua aplicação, tá? Então, isso é uma grande vantagem quando a gente está trabalhando com Style Components, tá? Além disso, né, então, a biblioteca, ela trabalha, né, com fazendo controle automático, né, de quais componentes, né, e quais os seus respectivos estilos vão ser renderizados naquela página, tá? Então, isso permite que a gente consiga reduzir a quantidade de código, né, que vai ser carregado e vai enriquecer também a experiência do usuário, vai trazer com que a sua aplicação se torne mais rápida com relação ao carregamento, tá? Além disso, a gente tem, ela faz também a eliminação de bugs com relação à colisão de nomes de classe, né? Então, a gente não tem esse problema de estar utilizando o mesmo nome de classes, tá? Então, ele vai gerar nomes exclusivos para os estilos que a gente está utilizando, tá? Então, se o componente ele não for utilizado ou for excluído, né, então toda a sua estilização também ela é excluída, né? Então, você não vai ter problema de quebrar o estilo da sua aplicação caso problemas como esse aconteçam, tá? Além disso, a gente tem uma simplificação, né, de fazer a parte de estilização dinâmica, tá? Então, o Style Components, como ele trabalha, né, quando a gente está utilizando o CSS com JavaScript, então ele permite que a gente consiga passar props, né, que são as propriedades do React, para os nossos componentes com o Style Components, e a gente consegue trabalhar com elas de forma dinâmica, né? Então, vamos supor que a gente tivesse um componente lá do tipo botão, certo? E a gente quisesse trazer, né, uma estilização de duas variantes, né? Então, colocar, por exemplo, duas cores, dois padrões, digamos assim, para esse botão, por exemplo, um azul e um verde, né? Então, blue e green. E aí, você consegue, através do Style Components, né, passar a propriedade, no caso, ou seja, definir essa propriedade. Então, eu quero o botão do tipo azul ou o botão do tipo verde, tá? E aí, lá no Style Components, se você você consegue pegar essa propriedade e aí você vai alterar, por exemplo, a cor, né? Mas poderia ser qualquer outra propriedade, tá? Então, você consegue fazer essa alteração utilizando essa estrutura dinâmica através das propriedades do React, tá? Então, isso também é um ponto bem positivo com relação ao Style Components, tá bom? Além disso, você tem uma facilidade maior de manutenção, né? Então, você não precisa estar procurando entre muitos arquivos CSS da sua aplicação, tá? Então, é muito mais fácil a gente fazer a manutenção do nosso projeto, tá? Então, vai ser muito mais simples, porque você já vai saber exatamente qual é o arquivo que tem lá a estilização do seu componente. Então, como você já tem, né, o nome exatamente o igual, né? Então, você vai direto ao ponto da estilização daquele componente, tá? Então, isso facilita o nosso trabalho e traz produtividade também.